palavra que eu venho trazer para vocês essa manhã foi interessante porque na segunda-feira de manhã eu acordei com toda ela na minha cabeça. Às vezes o Sandro que fala para mim, ele diz que muitas vezes ele vai em algum lugar, no lugarzinho de meditação dele, parece que vem um download assim da palavra, tudo que ele tem que falar. E interessante que essa semana aconteceu comigo. Eu falei, olha, é a mesma unção, Sandro. Né? É a mesma unção. Na segunda de manhã, acordei bem cedinho e veio assim um download na minha cabeça de tudo que eu tinha que falar. E a primeira coisa que... É claro que a gente daí vai estudar a palavra, né? A gente vem aquele tema, vem tudo, e a gente vai buscar o conhecimento na palavra, a confirmação de tudo. E o que eu fui buscar no Antigo Testamento. O que Deus falava a respeito de amar, né? Mas no imperativo. Porque toda a lei que está no Antigo Testamento, os mandamentos, eles estão no imperativo, né? Amai ao Senhor sobre todas as coisas. Né? E eu procurei todas as coisas que Deus falava para que tivéssemos que amar no Antigo Testamento. E dizia, amai ao Senhor, né? Esse é o primeiro mandamento. Amai o estrangeiro, amai o bem, amai a verdade e a paz, amai o teu próximo como a ti mesmo. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele não veio para revogar a lei, não é mesmo? Ele veio para cumprir a lei. Até o Sandro tem falado sobre isso nas terças, né? Ele veio para cumprir a lei. E não só isso. Além de ele vir para cumprir, porque imagine se ele fosse revogar a lei, né? Ou agora você não precisa mais amar o Senhor, você não precisa mais amar o teu próximo, né? Vamos revogar tudo isso aí que está lá. Não. Ele veio cumprir, ele veio mostrar o que é o amor. Ele veio mostrar com a vida dele o que é isso. E, além de tudo isso, ele elevou os mandamentos a um nível mais alto. Quando no Antigo Testamento falava não adulterarás, o que Jesus falou para nós? No Novo Testamento, ele disse, se com o teu pensamento desejares a mulher ou o marido do próximo, já estará pecando. Você veja que a lei sofreu um upgrade, né? Ela foi elevada a um nível mais alto. No Antigo Testamento dizia não matarás. Jesus elevou isso a um nível maior. Ele diz, aquele que odeia o irmão é assassino. E a respeito do amor? Em João 13:34, eu gostaria que vocês abrissem, porque hoje a gente está sem a projeção. Eu gostaria que vocês abrissem ou ligassem as Bíblias, por favor. Vejam lá em João, quero que vocês acompanhem, são algumas passagens apenas. João 13:34. Beleza? Jesus falou assim, novo mandamento vos dou. Novo mandamento, veja que interessante. Que vos ameis uns aos outros. Mas isso já é lá do antigo, não é? Só que Jesus fala, assim como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Jesus morreu por nós. E quando ele usa esse amei, ele está usando aquela palavra no grego agapau, que é o amor ágape, o amor incondicional. Não importa o que você faça para Jesus, Jesus vai continuar te amando.
É esse amor que Jesus está nos chamando para que tenhamos. Assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vejam que é assim que irão conhecer que nós somos discípulos de Cristo. Eles não vão nos conhecer que somos discípulos de Cristo pelo se vestimos uma determinada roupa ou não, ou se falamos alguma coisa ou não. Mas as pessoas vão reconhecer por aquilo que fazemos com os nossos irmãos, a maneira com que nós tratamos os nossos irmãos. Olha só. Existem algumas... Jesus também falou... ele resumiu, na verdade, todos os mandamentos em apenas 2. Ele falou assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque amar o teu próximo como a ti mesmo, você vai estar cumprindo todo o mandamento. Você não vai matar, você não vai desonrar o teu pai e tua mãe, porque tudo que você for fazer para os outros, como você vai fazendo como se você quisesse receber para você mesmo. A minha mãe sempre dizia: nunca faça para os outros o que você não quer receber para você. Na verdade, é uma outra maneira de falar esse mesmo mandamento. Então, ele se resume em todos os outros mandamentos, não é mesmo? E, subindo ainda mais o nível desse amor, em Lucas 6:35. Vocês podem abrir? Lucas 6:35. Eu dou um tempinho sempre para abrir, né? Senão, daí quando a gente abre a palavra, já foi. Lucas 6:35. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Em Mateus fala: orai pelos que vos perseguem. Em outra versão fala: aqueles que vos odeiam. Meu Deus, gente. E aí? Como é que fica? Amar aquele que não me faz mal, aquele que me faz bem. Daí tudo bem. Amar aquele que, não me faz bem, mas também não me faz mal. Até consigo. Às vezes não, às vezes me irrito até com a pessoa. Mas agora amar aquele que me odeia, amar aquele que puxou meu tapete, amar aquele que me traiu, amar aquele ingrato, aquela ingrata, aquela falsa. Como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu, ser humano, vou conseguir amar num nível assim? Vocês se lembram daquela passagem quando Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes: você me ama? Lembram dessa passagem, né? Nós falamos já várias vezes dessa passagem aqui. Eu gostaria que vocês abrissem. É João 21:15. João 21:15. Então, nesse momento, Jesus já havia ressuscitado,
Pedro já havia negado Cristo por 3 vezes. Pedro já havia falado assim: eu sou capaz de morrer por você, Jesus. Já tinha cortado a orelha do centurião quando tentaram pegar Jesus. Mas quando prenderam Jesus, e quando ele percebeu, ele já tinha negado Cristo por 3 vezes. E nesse momento, depois de Jesus ressuscitar, ele encontra de novo com Pedro. Jesus está na praia, tem toda uma história, vejam lá. E ele fala assim, no João 21, 15 a 17. Depois de terem comido, eles estavam comendo peixinho na praia. Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Vocês lembram que essa passagem fala de 2 tipos de amor. Né? Quando Jesus fala amas-me aqui, ele está se referindo àquele amor incondicional, agapau. Quando Pedro responde a Jesus, ele fala assim: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que esse amor que Pedro fala ali é filéu. Ele diz assim: sim, Senhor, eu gosto de você. Aí Jesus novamente provoca Pedro. Daí ele diz: apacenta meus cordeiros. E ele tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ágape? Tu me amas incondicionalmente? O que Pedro responde? Pela 2ª vez: sim, Senhor, tu sabes que te amo, filéu. Quer dizer, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas, filéu? Ou então Jesus fala assim: tu gostas de mim? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela 3ª vez: tu gostas de mim. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, filéu. Quer dizer, que eu gosto de você. E Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Então vejam tudo o que acontece aqui nesta passagem. Pedro, ele estava envergonhado, porque ele já tinha negado a Cristo por 3 vezes. E ele se sentia incapaz de amar Jesus como Jesus merecia ser amado. Ele se sentia um lixo por ele ter feito aquilo. Antes ele batia no peito e dizia que ele era capaz de morrer, e de repente ele percebeu que ele não conseguiu dar conta. Que ele não conseguiu. E nesse momento ele reconheceu, ele disse: olha, a minha humanidade é essa, eu não consigo. Sabe quando eu falei para vocês assim, como é difícil às vezes amar os nossos inimigos? Amar aquele que te apunhalou, aquele que te magoou, que te feriu, que te traiu. Olhe Pedro aqui. E Pedro andou com Jesus. Pedro estava com o mestre. Pedro ouviu da boca do próprio Jesus todo o ensinamento. E Pedro tinha essa dificuldade. Pedro aqui, ele representa a nossa humanidade. Nós somos humanos. Nós somos falhos. Nós temos dificuldades dentro de nós.
não é mesmo? O nível do amor de Jesus é alto, é ágape, é incondicional. Jesus, ele nos ama independente do que fazemos para ele. Mas Jesus, ele desce no nível do amor de Pedro. Ele pergunta: você gosta de mim? Jesus, quando ele veio aqui nesse mundo, ele veio fazer isso. Ele desceu aqui, no nosso nível. Ele veio aqui para sentir como nós sentimos. Ele veio ser humano. Jesus, ele era 100% Deus. Era e é, né? E foi 100% humano. Porque quando ele nasceu aqui, ele nunca usou dos seus poderes de Deus. Nunca. Em todo momento que ele esteve aqui na terra, ele nunca usou dos seus poderes de Deus. Ele nos mostrou como nós, em nossa humanidade, poderíamos lidar com os nossos problemas. Ele mostrou como humano. Às vezes nós pensamos assim: mas Jesus era Deus, para ele era fácil. Muito pelo contrário. Para ele era muito mais difícil. Porque ele viveu toda a sua eternidade na glória. Ele viveu no amor pleno, sem falta nenhuma. O que vocês acham que é mais fácil? É mais fácil, digamos, uma pessoa que teve tudo na vida, viveu tudo num lugar perfeito, e de repente ir morar num lugar sem nada. Ou uma pessoa que sempre viveu naquele lugar sem nada, continuar vivendo ali. Para quem que vai ser mais difícil? Viver nesse lugar ruim? Para aquele que já estava ali vivendo? Ou para aquele que teve que descer? Então, para Jesus não foi fácil, não. Para ele foi, sem dúvidas, o mais difícil de todos. E mesmo assim, ele nunca pecou. Você já imaginou o que ele sentiu? Ele sempre viveu no amor. Ele sempre viveu na plenitude. E ele nasceu num mundo cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de traição. E teve que lidar com tudo isso. Todo mundo rejeitando ele, desde que ele nasceu, chamando de bastardo. E mesmo assim ele nunca pecou. Quando ele foi tentado por Satanás, ele usou dos seus poderes. Deus manda fogo. Ele podia. Mas ele não fez, porque ele queria mostrar para nós como se faz. Como que a gente faz para vencer a Satanás? Ele venceu. Como? Usando a palavra. Jesus nos mostra como fazer. E nesse momento, ele desce no nível de Pedro. Você gosta de mim. Então é esse amor aqui. Esse amor eu gosto de você, que eu vou pegar. E desse amor aqui, eu vou ensinar você a crescer. Eu vou ensinar você como se ama. Eu vou dar para você o caminho. Eu vou dar para você a chave de como que você vai conseguir para chegar nesse amor que eu estou falando aqui para vocês. Não é impossível. Eu consegui. Vocês vão conseguir também. Vocês lembram que Pedro, depois disso, ninguém segurou ele. Não é mesmo? Pedro estourou.
Pedro morreu na cruz pelo Evangelho. E ainda quando foram crucificar ele falou, não, eu sou indigno de morrer do jeito que meu mestre morreu. Me coloquem de ponta cabeça. Ele foi crucificado de ponta cabeça, Pedro. Assim foi a morte dele. Ele aprendeu a amar, como Jesus falou. E como que foi isso? Vejam aqui. A chave que Jesus deixou nessa passagem. A chave para amar é servir. A palavra apacenta minhas ovelhas, ou pastoreia minhas ovelhas, ela significa alimentar, ela significa cuidar, ela significa servir. Sirva as minhas ovelhas. Sirva as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. Alimente elas com a minha palavra. Cuide deles para mim. É assim. Jesus, ele nos ensina o amor. Ele nos ensina o caminho para esse amor. Como que nós vamos chegar lá? Sabe, esse amor não é um sentimento. Nós achamos que um belo dia a gente vai acordar e assim vai acontecer algo. Nossa, hoje eu acordei amando os meus inimigos. Que beleza. Amo você, meu inimigo. Vou até te abraçar. A gente acha que é assim. Que eu vou sentir, como, por exemplo, quando a gente conhece o amor da nossa vida, a gente olha assim para ele, bate o coração, né? A gente se apaixona, aquilo vem de repente. Esse é um tipo de amor, eros. E a gente acha que todo amor vai ser assim, ou que vai ser como uma empatia, quando eu olho para alguém que pensa igual a mim, e eu começo a conversar com essa pessoa, nossa, como eu gosto dessa pessoa. Eu gosto dela, porque ela fala as coisas, ela pensa igual a mim. E se a pessoa pensa diferente de mim? E se a pessoa me trai, me trata mal, me engana? É aí que é o ponto. Tudo é uma questão de atitude. O caminho para esse amor é servir. Jesus é o nosso exemplo para tudo. Vocês lembram o que Jesus fez com Judas na última ceia? Jesus sabia que ele já tinha traído, já tinha o traído, já tinha o entregado. Judas estava sentado com ele na mesma mesa. Na mesma mesa que ele. O que Jesus fez? Jesus falou assim, saia daqui da minha mesa, não me sento com enganadores. Não sou hipócrita para sentar na mesma mesa que você. Sai. Foi assim que Jesus fez? O que Jesus fez com Judas? Jesus partiu o pão e repartiu com Judas. Jesus deu o vinho para Judas. E mais, Jesus se ajoelhou e lavou os pés daquele que o traiu. Lavou os pés dele. Jesus precisava fazer isso? Não. Ele é o dono do ouro e da prata. Jesus nunca fez nada de errado. Nós fizemos um monte de coisa errada. E mesmo assim,
temos dificuldades de perdoar. Servir, então, o inimigo? Nem pensar. Mas ele está mostrando o caminho. Ou você acha que Jesus não tinha sentimentos? Jesus era humano. Ele tinha sentimentos, ele tinha emoções. Você acha que aquilo não tinha mexido com Jesus? O cara que andou comigo a vida inteira. Foi lá e me entregou, me traiu. Aquilo mexeu muito com ele. Com certeza mexeu. Mas ele nos mostrou como fazer. Sirva. Mesmo que você não esteja sentindo que você deve fazer. Mesmo que os teus sentimentos falem o contrário. Mesmo que os teus sentimentos te mandem odiar. Ele foi lá e serviu com o melhor. Assim como ele serviu todos os outros, ele serviu o traidor. Assim como ele lavou os pés de todos os outros, ele lavou o pé do traidor. Imagine se Jesus falasse assim: se Judas se arrepender e vier me pedir perdão, aí eu vou morrer por ele também. Se não, eu não morro por ele. Morro por todo mundo menos por ele. Sabe, amar é uma atitude. Eu decido amar. Eu decido amar até o meu inimigo, por mais que eu não sinta amor por ele. Mas eu decido. Eu decido servir até o meu inimigo. Mesmo que eu não sinta a vontade de fazer isso. Porque eu não vou sentir mesmo. Eu nunca vou sentir, eu sou humana. Então, amados, não se culpem. Se vocês não conseguem amar os seus inimigos, não se culpem. Mas Jesus te dá uma direção. Jesus diz: sirva, alimente, apacente. Vai lá, lava os pés do teu inimigo, faz uma comida para ele. Manda um torpedo. Torpedo, hein? Antigo. Né? Manda algo para ele. Faz algo por ele. Apacenta minhas ovelhas. Sabe, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha vida ministerial, da vida do Sandro também. Desde que eu me converti, eu sirvo a Cristo. Eu acho que fazia uma semana que eu estava na igreja, eu já comecei a trabalhar na classinha ajudando lá. Então eu sempre servi. Não só na igreja. Que não é só na igreja que a gente serve a Cristo. Mas fora da igreja. Porque o meu coração cheio de Jesus vai falar para as outras pessoas. E é incrível. Não fazia um mês que eu estava na igreja e já tinha uma ovelha. E eu levava essa... Eu nem conhecia essa pessoa. Era uma fisioterapeuta da clínica. E eu comecei a falar com ela. Ela estava com muitos problemas. E começamos a conversar e falei de Jesus para ela, ela aceitou Jesus, levei ela para a igreja. E eu começava a pastorear ela. Desde aquele tempo. Eu mal entendia do Evangelho. Mas eu sabia que esse era o caminho. Que Jesus era o caminho. Porque eu tinha procurado tanto na minha vida toda. E a paz que eu senti naquele momento era indescritível. Eu nunca tive dúvidas a respeito de Jesus.
quando eu o conheci dessa maneira profundamente. Eu nunca tive dúvidas. E assim foi. Depois o Sandro se converteu. Nós tínhamos uma célula em casa, um grupo. E quando nós começamos com um casal, e às vezes o casal não ia. Mas a gente fazia célula, a gente dava um para o outro. Ou eu ministrava para ele, ou ele ministrava para mim. Sabe? Nada era desculpa para não fazermos a obra. Nada. Nada mesmo. Sabe, a gente morando em Fernandes, às vezes chegava cansado em casa, eu tinha nenê pequeno. Aí ligava um casal pedindo por favor, que estavam com problemas, que tinha que ser aquela noite. O Sandro acabado, né? A gente nem tinha nem jantado e ia lá. Pensando, às vezes dava uma preguiça de ir, sabe? Uma dor de cabeça. Pensando, meu Deus, o que eu tenho para dar? Eu que estou precisando receber e ainda tenho que dar. Mas, sabe, a gente ia. E o que acontecia? A gente voltava melhor. Melhor do que foi. Porque quando a gente dá, a gente recebe. E quanto mais a gente dá, quanto mais a gente serve, mais a gente recebe. Sabe, eu lembro uma vez que o Sandro ficou doente. Ele ficou 2 meses, muito doente. No primeiro mês ele tinha febre alta. Ele tinha 40 graus de febre, todo dia. Ele acordava ensopado. E a gente levou em todos os médicos. Né, Sandro? Fizemos até punção na medula. Não descobria. Exame de sangue, exame de tudo que você imagina. E a gente não descobria o que ele tinha. Ele tinha... Depois de um mês, saíram bolas no pescoço dele. Mas essa é uma outra história. Mas no meio disso tudo, nós tínhamos célula na nossa casa. Nós tínhamos curso de casais. E você acha que a gente cancelou alguma coisa? O Sandro ia com 40 graus de febre. E ele dava o curso de casais. Uma vez ele quase desmaiou depois do curso de casais. Célula, mal, fazia, Teresa. Às vezes ele terminava a oração e dizia, gente, eu preciso ir deitar, porque eu não estou passando bem. Febre. E eu ficava lá com as pessoas até me despedir e tal. Então, sabe, nunca, nada foi desculpa para que a gente não fizesse a obra. Mas sabe por quê? Porque a gente não estava servindo o pastor da igreja. Ou as pessoas. A gente estava servindo Deus. É isso. É servir Deus. É Deus. É servir a Ele. Mas quando eu sirvo o meu irmão, eu estou servindo a Deus. Quando eu ajudo o meu próximo, eu estou servindo a Deus. Só que não só eu e o Sandro que somos chamados para isso, mas toda a humanidade é chamada para servir. Todos vocês, todos os que estão nos ouvindo aqui, são chamados para servir. Porque é só assim que nós vamos conhecer esse amor. Nós não vamos conhecer o amor de Deus se nós não servirmos. De jeito nenhum. Eu lembro uma vez que a gente foi viajar. O Sandro tinha um curso lá nos Estados Unidos. E eu fui junto com ele.
E aconteceu que faltavam 2 dias para a gente voltar e veio um tornado, um furacão. E a gente estava bem perto do mar, assim. E estava vindo. E aí as pessoas falaram, ano passado que deu esse furacão, ficou alagado aqui, o primeiro andar de tudo, e as pessoas ficou 1 semana alagado aqui. As pessoas que não tinham comida, não tinham, pereceram. E aquele pânico, né? A televisão fica o dia inteiro falando que o tornado está chegando, e o pessoal fica num pânico. Imagine a gente que não é acostumado com isso. E a gente acabou tendo que fugir. A gente pegou o carro e fugiu para um estado lá. E aquelas estradas, parecia filme, sabe? Aquelas estradas lotadas assim de carro. E a gente lá naquela estrada fugindo. Aí atrasou o voo, não tinha como voltar. Alagou lá o metrô de Nova York. Foi uma loucura. E daí a gente não conseguia ir embora, né? Tinha o aeroporto cheio de gente. Mas a gente chegou atrasado, conseguiu chegar de volta. Cansado, né? Estressado. E aí, no dia seguinte, tinha encontro de casais. E a gente ia trabalhar no encontro, né? Sempre. Fomos trabalhar bem cansado. Trabalhamos o final de semana inteiro. E no último dia, eu lembro que, no final do curso, o pastor pediu para a gente dar um testemunho. E lá tinha um casal naquele encontro que eles estavam separados. E ela não queria mais saber. Não queria mais saber do marido. E no final do testemunho, eles vieram conversar conosco. E essa mulher falou, olhe, Sandro, você falou da minha vida. Você falou da minha vida aí. E me tocou o coração. Porque se você conseguiu, eu vou conseguir também. E sabe, eles se converteram, ela teve mais um filho, e eles estão juntos até hoje. Vale a pena, nem que seja por uma vida, por uma família. A alegria que Deus coloca no teu coração de volta, por causa de uma família, de uma vida restaurada, é incrível. A alegria que Deus nos traz. Vocês sabem aquela passagem que fala que quanto mais se dá, mais se recebe? Que muitas igrejas usam para falar de dinheiro? Quanto mais se dá para o reino de Deus, quanto mais se serve para o reino de Deus, mais nós recebemos. O que nós recebemos? Alegria. Nós recebemos amor, satisfação. É isso que nós recebemos. E isso não tem preço. Isso não se compra. É de graça. Outra história que eu vou contar para vocês foi de quando nós fizemos o curso de teologia. Eu gosto muito de histórias, né? Vocês também, né? Todo mundo gosta. Mas Deus, Ele fala muito com a gente. Nós tínhamos algumas tarefas de fazer boas ações. E uma delas era para crianças e outra era para pessoas, para um idoso. E tinha acontecido uma tragédia lá na nossa cidade, lá em Fernandes, que 3 irmãos mataram um menino, um moço, perto da linha do trem, perto lá da nossa casa. Começou com briga, assim, depois do jogo,
E aí os 3 mataram e fugiram. Foi terrível. Porque esse que morreu era filho único. Era neto único. E o pai desse menino era cego. Se imagine. A avó dele andava desesperada. Ela ia pelo mato, assim, sem rumo, chorando, dias. Por outro lado, a família daqueles meninos que mataram, moços, né, já tinham filhos até. Estavam os meninos, os filhos deles, passando necessidade. Estavam todos na casa do... Se imagine uma mãe com 3 filhos na cadeia. Eles foram presos. 3 filhos na cadeia. Se imagine uma mãe. O que essa mulher estava sentindo? O que a outra mãe sentia, a outra avó sentia por ter perdido um filho? E o que a outra mãe sentia por ter 3 filhos na cadeia? Os netos ali em casa sem comida, porque o avô também não trabalhava, porque era encostado, tinha problema de coração. Então, as 2 famílias estavam num estado terrível. E nós ficamos sabendo disso. E aí, fomos agir. Vocês lembram que amar é servir. E nós fizemos uma compra no mercado, enchemos o porta-mala. Compramos um monte de coisa, comida, tudo, mas compramos doces também para as crianças. E fomos primeiro na casa dessas crianças que estavam passando fome lá, da mãe dos 3 presidiários. E chegamos lá, conversamos com eles, demos, né, a comida, mas ficaram tão felizes. Nossos filhos foram lá, ajudaram a descarregar o carro. E a gente foi com uma palavra para eles, oramos na casa deles. E eles se emocionaram, porque eles falaram que todo mundo passava ali e jogava pedra na casa deles. Todo mundo jogava pedra, amaldiçoando eles, porque eram os bandidos que moravam ali. Então, se imagine. Profetizamos naquela casa. Até eles foram algumas vezes na nossa célula. E depois fomos na casa da outra família. Dessa que a senhorinha, ela morava nos fundos, o pai cego com a mãe, daquele filho único que havia morrido, também passavam necessidade, porque ele era o arrimo de família. Ele que trabalhava. Aí levamos também compras para a velhinha, para a mãe. E oramos com eles, conversamos com eles. A mãe do menino, ela não tinha conseguido chorar. Já fazia uns 15 dias que o menino tinha morrido. Ela não tinha chorado ainda. Ela falou, eu não consegui chorar. E depois que nós oramos, ela conseguiu chorar. Ela chorou. E aquele senhor cego, ele não tinha raiva dentro dele. Sabe? Ele não queria vingança. E nós oramos por eles, foi muito bênção. E no final o Sandro chegou para ele e falou assim, eu tenho uma curiosidade para perguntar para o senhor. Eu sempre quis saber, né? O senhor não enxerga nada. Ele falou, não, eu não enxergo nada. Ele falou, como que o senhor imagina que eu sou? Como que o senhor, na sua cabeça, imagina que eu pareço? E aquele homem falou para o Sandro assim, eu vejo em você a face de Cristo.
E quando aquele homem falou aquilo, ele desmontou, tanto o Sandro como eu. Ele acabou com a gente. E a gente voltou para casa maravilhado. A gente falou assim, nossa, Sandro, a gente veio aqui para dar, né? Mas quem recebeu fomos nós. Nós é que recebemos. Nós é que recebemos. Jesus, ele nos ensina o amor quando nós servimos. Aí você diz, mas eu não tenho nada para dar. Você tem. Você tem. Nós sempre temos algo. Você tem a tua saúde, você tem a tua disposição, o teu trabalho. Você tem. Até a viúva tinha um restinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela deu tudo para o profeta. Lembram disso? E Deus fez o sobrenatural na vida dessa mulher. Nós temos que pensar em fazer tudo o que fizermos com excelência, com o melhor de nós. Sabe? Não fazer para mostrar para as outras pessoas, mas fazer para Deus, tudo o que fizermos. E a nossa obra começa em casa, com a tua esposa, com o teu filho. A nossa obra começa ali em casa. Começa aqui, em casa. É ali que a gente vai treinar. Amar o próximo é difícil, né? Às vezes amar, ainda mais na quarentena, fica o tempo inteiro em casa, todo mundo. Começa a se estressar com o marido já, com o filho. É fácil? Não. Sirva. Sirva. Sem esperar nada. Pratique. Lembrem daquela passagem que fala: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Faça com diligência, com amor. Faça com gosto, com zelo. É para Ele que você está fazendo. Amém? Sabem, esses dias eu li algo na internet que me chamou muita atenção. Eu gostaria de terminar essa ministração lendo isso para vocês. E ela falava assim, porque todas as coisas na natureza, elas doam de si. Você veja que a própria natureza nos mostra como que nós devemos fazer. A natureza sempre doa dela mesma. Por exemplo, os rios não bebem de suas águas. O rio, ele fornece águas. As árvores, elas não comem dos seus próprios frutos. Não é mesmo? Elas dão frutos. O sol, ele não ilumina ele mesmo. Ele irradia a luz para fora dele. As flores, elas não têm nariz. Elas não cheiram. Elas não exalam o perfume para que elas mesmas sintam. O perfume é para outros sentirem. E viver para o outro é uma regra da natureza. Dar é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar o próximo. E não importa o quão difícil isso seja. Não importa. Nós nascemos para ajudar ao próximo, para servir. Começando dentro de casa.
Começando na tua casa. Começando lavando a louça da pia, suja. Começando tirando o lixo do banheiro. Fazendo pequenas coisas, servindo um ao outro. E não sendo um parasita que só quer. O que acontece com o parasita? Com o carrapato? Que só, ele faz o quê? Explode, porque ele não dá nada. Ele só suga, suga, suga até que ele explode. Olha só. A natureza nos dá exemplos o tempo todo. Nós precisamos nos doar. A vida é tão boa quando você está feliz, não é? A vida é tão boa quando nós somos felizes. Mas eu digo para vocês que ela será ainda muito melhor quando eu fizer algo para que o outro seja feliz. Amém?